É a Geração do Bem chegando até você mais uma vez. E hoje eu não procurei saber sobre o assunto que nós vamos tratar, porque nós vamos descobrir juntos algumas coisas que a gente não sabe e que a ciência está muito avançada. Antigamente a gente ia no dentista só para casos específicos. Sim. Hoje eu tô aqui com uma amiga, sabe? Ela é esposa de um amigo irmão e a Alessandra já se tornou também uma grande amiga e ela é dentista orofacial. Lê, eu não pesquisei, eu não sei do que se trata, eu sei que oro deve ser alguma coisa relacionada com a face, né? Mas eu queria que você explicasse um pouquinho, porque a gente tá vendo, né, que hoje o dentista trabalha em várias áreas que antes não trabalhavam, né? Sim. Me conta um pouquinho, tá estudando igual médico, né? Desde 2019, se eu não me engano, a harmonização orofacial, ela é uma especialidade também da odontologia. O que era feito aí somente pelos médicos, hoje também está aberto à odontologia. E aí tem muito questionamento, né, do porquê. Mas a gente trata o sorriso, né? A gente trata a boca, a gente trata... É a harmonização, é isso, da face? Chama harmonização orofacial o nome da especialidade, né? E nesses tratamentos está incluído aí não só mais o sorriso, né, como estética, mas todo o processo de envelhecimento, de equilíbrio, né? Você falou uma coisa que é verdade, que se a gente olhar as fotos infantis ou adolescentes da gente e hoje, aqui vai caindo, né? Vai caindo. Tudo vai caindo. Tudo vai caindo, gente. Não, é normal isso, mas a gente vê... Sim. O sorriso não é mais o mesmo, né? Sim. E os dentistas, eles já tratavam isso. Quando a gente intervém numa criança, né, como você disse, com um aparelho ortodôntico, a gente muda também a face dele, né? Então, normalmente, a gente tratava de dentro para fora, né? Então, tratava o sorriso e isso fazia mudar as feições. E hoje, a gente consegue fazer isso também externamente. Então antes era só de dentro para fora, hoje também a parte externa. Nossa, não, eu tô perguntando tudo isso, gente, porque na minha época, não muito distante, mas, por exemplo, o dentista que colocava aparelho, ele vinha de São Paulo para Ribeirão, não tinha, era horrível, era assim, tipo, um negócio prateado em cada dente. Fora aquelas coisas externas. Não, fora isso, gente, eu tive que usar aquele Astro-Oral. E não é o Astro-Oral que coloca só aqui, era aquele que punha na cabeça. Toda. E aí eu não tinha condições, gente, de sair na rua. Porque imagina, óculos, desde pequena, o bullying era aparelho... Certo, né? O bullying era certo. Não, o bullying... Mas naquela época a gente tirava de letra, sabe? O bullying era tirado de letra, a gente nem chorava. A gente dava o troco, né? Sim, exatamente. Mas era uma coisa que foi, ao longo do tempo, desenvolvendo muito, né? Sim. E como que funciona esse tratamento? Então, hoje a gente consegue intervir, né, no perfil... nas faltas, por exemplo, de mento e até no processo de gerenciar o envelhecimento através dos preenchedores, né, faciais. A gente tem preenchedores injetáveis e tem preenchedores que podem ser colocados cirurgicamente. Normalmente, esses que são colocados cirurgicamente, eles são colocados por cirurgiões bucomaxilares. Né? Tá. Isso daí eu sei, porque eu tive um conhecido que era nessa área, médico, né? Nessa área. O bucomaxilo, ele é dentista. É dentista, mas tem um médico também que cuida daí, geralmente cabeça e pescoço. Cabeça e pescoço. Mas normalmente quem faz esse tipo de procedimento, quem recebe, por exemplo, o paciente que sofreu um acidente, está com traumas na face, é o dentista, cirurgião bucomaxilo no hospital, que está dentro do hospital. Dentro do hospital, né? Eu achando que era médico, era dentista, tá vendo? Ó, e eles fazem, né, quando sofre acidente, ele faz essa cirurgia no hospital. Isso, faz no hospital. E a harmonização veio para fazer procedimentos minimamente invasivos. Então, a gente trabalha com preenchedor de ácido hialurônico, com bioestimulador de colágeno,
para fazer o gerenciamento do envelhecimento de forma mais natural, né? A gente não quer mais aquelas feições carregadas, né? Aquele rosto inchado. Então, a gente quer trabalhar mais a prevenção aí do que propriamente a recuperação. Então, hoje a gente tem a geração que preveniu menos e que a gente intervém aí para trazer uma harmonização melhor aí da face com o envelhecimento, mas a gente atua muito aí na prevenção desse envelhecimento, através da toxina botulínica, dos bioestimuladores de colágeno, dos fios de PDO. Então, tem muitos procedimentos que a gente pode fazer de forma não tão invasiva, né? Não é um procedimento cirúrgico, é um procedimento feito no consultório, sempre com muito cuidado, né? Um diagnóstico preciso, uma indicação precisa para aquele paciente, mas que traz aí esse gerenciamento mesmo do envelhecimento. Então, a ideia conforto, né? É um conforto, Exato. né? Envelhecer com qualidade. Exatamente. Não é ter 70 anos com um cara de 30. Ninguém isso. E a gente tem visto bastante as pessoas usarem alguns procedimentos, por isso que eu quis fazer esse programa com você, que eu achei importante a gente explicar de uma forma que nem eu sei muito, mas a gente vê. Hoje, todo mundo vive prestando atenção na internet. Sim. E todo mundo com a boca igual. Sim. Né? Com aquele bocão. Por exemplo, gente, se eu colocar uma bocona daquele tamanho, não vai ficar harmonioso no meu rosto. Sim. Então, procurar profissionais adequados para ver essa harmonização. Eu brinco que a gente não tem que buscar padronização facial, a gente tem que buscar a harmonização. E cada um tem as suas características. E a ideia é deixar essas características mais afloradas, mais bonitas, e não deixar todo mundo igual. Todo mundo com aquele rosto quadrado, com aquele mento enorme, com aquela boca enorme, né? Então, é buscar aí tratamentos que gerem aí, que mostrem uma naturalidade. A ideia não é ninguém chegar e falar, nossa, você fez sua boca. A ideia é chegar e falar, nossa, que boca bonita, você tá com uma boca bonita, né? Uma aparência diferente, alguma coisa. Você fez alguma coisa? Exato, mas eu não sei o quê. Você fez alguma coisa que você está diferente, né? Isso que eu acho que é um encantamento. E outra coisa também que a gente tem visto bastante, por exemplo, não é só a aparência, as pessoas irem em locais não adequados, usar procedimentos não adequados e a saúde. Sim. Né? Porque, por exemplo, nem todo mundo, a gente estava falando aqui, na hora que ela chegou, nem todo mundo pode usar todo tipo de procedimento a todo momento. Não é novidade, né? Eu já falei sobre o meu tratamento, não é novidade para ninguém quando o meu lúpus está atacado. Eu não posso alguns procedimentos, não só estético, mas algumas coisas que a gente faz no dia a dia, por exemplo, tomar um sol, usar determinadas coisas, eu tenho que evitar. Por quê? Porque a minha saúde está pedindo socorro. Quando ele está em remissão, aí eu posso viver uma vida normal normal com cuidado. Sim. Então, por exemplo, nem sempre eu posso usar um botox. Exatamente. A gente tem contraindicações, né, por esses procedimentos, mesmo eles sendo minimamente invasivos. Por isso que é importante você procurar um profissional que esteja realmente habilitado, esteja também preocupado com a sua saúde, né? Porque é um procedimento de saúde, né? Não só estético, de saúde. Então, por exemplo, a doença autoimune ativa é uma contraindicação dos procedimentos estéticos, né? Não é o momento, né, da gente trabalhar com aquilo. A gente, na verdade, busca o quê? O bem-estar, a autoestima, né? E se você está cuidando de um outro problema naquela hora, não tem por que a gente então saber se adequar e saber procurar, entendeu? Profissionais que entendam isso. Não vai fazer mal, não. Vamos colocar, porque não é invasivo, é só uma coisa, é simples. E pode dar problema, gente. Eu não posso nunca ter diabetes, porque eu tomo Predsim, que é um corticoide. Sim. Entendeu? Então, algumas coisas na vida a gente tem que saber
com profissionais. Sim, a gente vê muitos casos de intercorrência, né? Na TV, o pessoal faz bastante sensacionalismo, mas são procedimentos que, se você está fazendo com um profissional que está habilitado, que tem a preocupação com o paciente, com a sua saúde, a gente consegue minimizar o risco, assim, de forma muito segura, né? A gente Vocês estudaram para isso, né? Exato, mas se é feito de forma aleatória, não respeitando a sua saúde em geral, não respeitando o processo natural, a gente vai ter, sim, intercorrências que podem ser, sim, graves, né? Então, ter esse cuidado na hora da escolha, né, do profissional que vai cuidar de você, pensar não só como a estética, mas como a estética mais a saúde, ele vai te dar segurança nesses procedimentos. Gente, né? O que eu estou falando, por exemplo, pode ser até visto de uma forma errada, mas eu gostaria que sim, que as pessoas entendessem. Eu sou pedagoga e eu acho que todo mundo no seu quadrado, né? Então, por exemplo, eu não vou numa área que eu não conheço, eu não vou mexer no encanamento, eu não vou mexer numa coisa elétrica da minha casa, porque eu não entendo, eu vou chamar o profissional. No corpo da gente é a mesma coisa. E eu vou voltar com esse assunto daqui a pouco, um intervalinho rápido, tá, Lê? Porque é bem rápido mesmo, tá? Brasil, 1968. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. A formiga cortadeira trabalhava bem contente, eis porém que de repente certa coisa apareceu. Era muito atraente, ela então não vacilou, e para o formigueiro logo transportou. Era a isca da Dinagro que de cara foi matando. Com a isca da Dinagro nessa briga com a formiga você sempre sai ganhando. Reviver a história da Dinagro é contar parte da história da agricultura brasileira. É uma honra comemorar tradição, experiência e pioneirismo junto de quem sempre esteve ao nosso lado, o produtor brasileiro, espalhado por todos os cantos do nosso país. Dinagro. Devido aos seus impressos, a Riber Gráfica tem a solução sob medida para cada tipo de trabalho, porque cada trabalho é uma história. Sonhe à vontade. A gente entende. A gente imprime. Riber Gráfica. Por trás de 25 anos de mercado, existe total compromisso com a qualidade. Gente, ó, tá vendo? O intervalo foi rápido. Lê, rapidinho. Porque o assunto é sério, não, sabe? É uma coisa que a gente precisa saber, precisa passar informação. E quando eu falo cada um no seu quadrado, porque, por exemplo, vocês têm as especializações certas, você, quando precisa de um outro tipo de tratamento num paciente, você indica um outro dentista, entendeu? Eu acho que essas indicações é o que fazem, é melhor do que qualquer propaganda, é o boca a boca. Sim. Olha, aquela profissional foi ótima. Então, o médico também tem as suas especializações. Sim. E não desmerecendo, os esteticistas têm as especializações deles, sabe? É cada um no seu quadrado mesmo, porque eu acho que é a saúde, né? Sim. Até, Ale, foi bom você ter trazido esse assunto, né, de cada um no seu quadrado, porque até ainda tem um pouquinho, né, de rixa de médico e dentista, mas é sempre bom falar o quanto a gente estudou a face. Claro que a atuação do médico, ele atua no corpo todo. O dentista, ele tem habilitação, a lei permite que ele trate, né, do pescoço para cima. Por quê? Porque realmente a gente estudou a fundo, né, tanto a anatomia quanto a histologia, todo o processo básico e de fisiologia aí da face. Então, de fato, a gente tem habilitação. Num caso de intercorrência, que mesmo você, né, fazendo tudo da forma mais segura e ética possível, pode, né, acontecer, a gente tem condições de tratamento, porque a gente também estudou a parte toda de terapia e medicamentosa, gente, né? Por eles estudarem
estudarem, tudo que entra na boca é perigoso, né? A gente fala assim, não é perigoso, que eu tô falando assim, a boca é um sinal de alerta para tudo. Sim, e faz muita distinção, como se o dente, né? O pessoal às vezes cuida muito do corpo, do dente não cuida. Eu falo, gente, faz parte do seu corpo, é um corpo só, né? É olhar o paciente como um todo, porque é um corpo só, né? Não, e depois só vai olhar quando tiver ou doendo, ou caiu e tá feio, né? Porque eu falo assim, que é o cartão de visita, né, da pessoa, é o sorriso. E ele tá ligado a todo o resto do seu corpo. Então, uma infecção na sua boca, ela pode te dar um problema no coração, ela pode ser um start para uma doença autoimune. Então, o dentista, ele não olha só, né? Tem muita gente, mas dentista cuida de dente. Gente, dentista olha o ser humano como um todo. Ele não vai intervir ativamente num dedo, né? O dedo pode estar impactando na sua saúde como um todo, e a gente pode sim. Eu já fiz diagnóstico, não, mas eu já consegui, em uma consulta de rotina, perceber uma alteração no paciente e encaminhei ele para um hematologista e ele estava com uma leucemia. Né? Gente, ali, tá numa anamnese bem feita, num atendimento com atenção ao paciente como um todo, né? Não, então, isso é muito importante, isso né? É muito importante. E as pessoas às vezes falam assim, pra que eu vou... Pra que eu vou procurar? Senta aí... É igual médico, sabe? E a gente tem, gente, principalmente, eu tenho síndrome do jaleco branco, né? A pressão vai lá em cima. Sério? Sério. E é normal. A gente não gosta, mas a gente tem que ir, entendeu? Eu fui no cardiologista esses dias, minha pressão estava lá em cima, ele falou assim, você vai sentar e vai ficar aqui um pouquinho antes de ir embora, porque eu já te conheço, porque é meu médico há muitos anos. Sim. E ele sabe que eu tenho essa síndrome do jaleco branco. É que às vezes foi algo causado lá na sua infância, sim, por um atendimento não tão humanizado. Não, né? Desde muito cedo, sempre tendo que ir em médico, sabe, isso daí, mas a gente sabe que tem que fazer isso. Então, o dentista, eu procurei saber algumas coisas, e isso me deixou muito... Não é só o Botox, né? Vocês fazem outros procedimentos que também são importantes também para a face como um todo. O preenchimento, por exemplo. Então, assim, tem gente que não tem, que tem o mento. Não sei se você já viu aquela pessoa que tem, né? Aquele mento para dentro, né? Que falta o mento. A gente consegue, com um ácido hialurônico, por exemplo, trazer, que é um procedimento mas aí simples e ela rápido. vai ter que fazer sempre ou não? Ela tem exatamente. A gente tem tipos de ácido hialurônico, alguns mais pesados, outros mais leves, para falar de uma maneira, né, de entendimento geral. E a durabilidade também varia de acordo com esse mais leve ou mais pesado. Os ácidos mais pesados costumam durar aí de 1 ano e meio a 2, e os mais leves aí cerca de 8 a 12 meses, tá? Que são coisas que a gente coloca no lábio, assim, a gente sempre coloca os mais leves em lugares que a gente precisa de mais movimentação, por exemplo, como o lábio, tá? Então, o mento, ela vai ter que refazer aí a cada, vamos colocar 1 ano e meio, 2 anos, né? Mas nunca vai ser aquele, por exemplo, a gente foi fazer um mento e precisou de 2 ml. Muito provavelmente, nos meus reprocedimentos, a gente vai conseguir fazer com 1 ml, 0,8, né? Ah, tá, já vai diminuindo. Completamente, fica sempre lá um residualzinho, né? Que a gente consegue aproveitar para uma próxima consulta. Isso se eu conseguir fazer, de fato, uma rotina aí de procedimento. Aí você falou que tem alguns que são cirúrgicos. A gente tem as próteses cirúrgicas. Eu fiz uma vez, fiz 2, gostei, é isso mesmo. Porque o que é legal do procedimento menos invasivo? Que você consegue... se você não gostar, é possível tirar. Ele é temporário. Tá vendo, gente? É para você, por exemplo, eu quero fazer um preenchimento, mas eu não quero fazer agora. Eu quero saber como eu vou ficar. Porque tem muita gente que tem medo, né? Será que eu vou me acostumar àquele novo padrão, né? Eu tenho 30 anos, fiquei 30 anos assim, me incomoda, mas será que eu vou gostar do novo jeito? Será que vai ser... Na hora que eu me ver, vai ser eu mesma? Exatamente. Então, o procedimento com ácido hialurônico, ele promove essa temporariedade, né? Ele é temporário, mas também, se for preciso, ele tem um antídoto.
que é a hialuronidase. É uma enzima que eu consigo tirar o produto. Então, eu te falei que ele fica um residual, né? Eu consigo fazer menos seringas das próximas vezes. Mas, se eu não gostei, é possível ir com essa enzima lá, dissolve esse ácido e vida normal, entendeu? E aí, se eu fiz 1, 2, 3 vezes, eu gostei, é isso mesmo, eu posso sim buscar algo definitivo. Coloco uma prótese, né? Que é feita geralmente no hospital ou no consultório de um cirurgião bucomaxilo, aí já a gente passa já da especialidade de harmonização para a especialidade de bucomaxilofacial, mas é feito aí o processo. E esses procedimentos, eu sei que hoje é muito mais acessível para a população. E é verdade mesmo ou não? Porque antes era muito caro, né? Sim, tem se tornado cada vez mais acessível, né? Principalmente quando saiu da mão de só uma especialidade e foi um pouco mais difundido entre as especialidades de saúde. Isso tornou o procedimento mais acessível. Ele ainda tem um custo de material um que pouco mais pesado, mas a gente consegue aí fazer planos para os pacientes que mantêm aí uma rotina que é possível sim de ser feita, né? A gente fazer sempre com menos, né? Tentar fazer um planejamento que não vá tanto... Sim, que possa parcelar, que possa fazer alguma coisinha. Primeiro eu vou melhorar aqui, depois eu vou melhorar primeiro o sorriso, depois... Isso. Então, por isso que é super importante a conversa com o paciente, né? Porque você também traz a expectativa de quem está ali. Né? Gente, milagre só Deus. Porque eu falo muito, Ale, assim, o paciente chega no meu consultório e eu não pergunto para ele, eu não sugiro nada para ele. Eu tenho uma conversa para ele para entender qual é o problema dele, porque eu não quero eu levar um problema dele para ele. Imagina que o paciente nunca percebeu que uma sobrancelha era um pouquinho desalinhada da outra e isso não incomoda. E aí eu chego lá e falo assim, sua sobrancelha tá desalinhada. Tá desalinhada. Pronto. Nossa, aí ele não vai dormir. O problema que ele não tinha. Eu não tinha um problema, criou. Eu criei, entendeu? Então, eu tento muito ter essa conversa com o paciente para não trazer um problema, sim, uma solução para ele naquilo que é a queixa dele, a expectativa dele. Então, esse olhar para o paciente, ele é de extrema importância. É o olhar diferenciado. E como eu toquei no assunto de valores, de acessibilidade para a população, isso para mim é muito importante. Eu não vou me despedir de você tão fundo, igual eu me despeço às vezes de alguém que eu estou entrevistando, porque eu quero continuar com a nossa conversa. Por que eu quero continuar com a nossa conversa? Eu quero mostrar para vocês que tem algumas coisas que a gente não sabe, que se torna qualquer procedimento mais em conta e qualquer atividade da gente também. E posso te roubar para mais um programa, Lê? Claro. Então eu quero continuar a nossa conversa com a Alessandra. E não é no próximo programa, não. Fica ligado no nosso canal, entre em contato, acesse lá, sabe, as notificações, porque você vai receber o próximo programa com a doutora Alessandra. Fiquem com Deus e até o próximo programa, não até a semana que vem, né? Até o próximo programa.